Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de novembro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2484. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 20 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 15 máximos. O tema é pitonisa. A especialidade é perfilologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, estudou muito, é a ex-pitonisa, professora Lilian, que está ali, e hoje é assessorada pelo outro que trabalhou com isso, que é o Jarbas. Esse aí eu conheço bem. Definição. A pitonisa é a mulher, sacerdotisa e parapsíquica da Grécia Antiga, conhecida por profetizar sobre o futuro para conscientes, homens ou mulheres, ao buscar orientações sobre a vida intrafísica. Agora, não era só o futuro, porque ela também via no momento, você está entendendo, o Zeitgeist, momento evolutivo. E outra coisa que eles gostavam de chamar era Pitya. Agora, os santuários gregos compõem a sucessão de mulheres responsáveis pelas profecias. O termo oráculo, empregado tanto para a consciência consultada, quanto ao lugar sagrado onde a resposta era dada. A figura de linguagem Pitya, utilizada nos dias de hoje para evidenciar a mulher parapsíquica. O oráculo de Júpiter, o mais antigo templo grego, contendo as pitonisas. O oráculo de Delfos, considerado o mais rico e influente, representando a força espiritual mais duradoura da sociedade grega antiga. O domínio e renome das pitonisas, a elite espiritual das Pítias, as emanações do gás etileno das rochas vulcânicas do templo, desencadeadoras dos estados alterados da consciência. A autovivência do estado vibracional profilático, a mensagem amparadora transmitida pelas Pítias, a abertura das inspirações parapsíquicas, catalisando a assistência às consciências, a disponibilidade íntima das Pítias para com os para-assistidos, a instalação de campo energético assistencial promovido pelas sacerdotisas. Nós temos aí agora, na remissologia, são 15 verbetes, nós destacamos 5. Agente retrocognitor, antepassado de si mesmo, catarse cosmoética, descensão cosmoética e parapsiquismo. Frase enfática: as pitonisas são mulheres reconhecidas historicamente pelas habilidades parapsíquicas, porém, capazes de evidenciar ações incautas e místicas, geradoras de dependências e fanatismo. Quais traços do perfil de pitonisa você mantém ou alimenta? Por qual razão? A biblioteca, ou a bibliografia específica, tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo, são 20 itens. Ritual, Grécia, templo, oráculo, segredo. História, mensagem, fanatismo, misticismo, mediunismo. Parapsiquismo, antiguidade, aconselhamento, veneração e doutrinação. Profecia, perfilologia, parafenomenologia, parapercepciologia e cosmoeticologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é interposiciologia. O argumento é holodiscernimentológico. Eu chamo a atenção para o argumentário, que tem 13 categorias de interposições homeostáticas básicas no caminho da evolução da consciência. Agora aqui, a verbetógrafa. Como surgiu o seu interesse por pesquisar especificamente sobre as pitonisas? Você quer que eu leia o resto aqui da turma, que eu sempre faço? Parabéns pelo verbete. O que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quando esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? Isso é para completar a frase que todo mundo está fazendo aí. Tá.
Então, a escolha dessa temática veio através de retrocognições, não tão lúcidas, porém, assim, eu fui palpando, né, o que eu tive de vivência dessas retrocognições e conversando com algumas pessoas, alguns especialistas nessa área, né, da história do parapsiquismo, como o professor Jarbas, e entre outros, né, eu comecei a me deparar com a temática da Grécia, das pitonisas, e isso me reverberou mais a questão das minhas lembranças, né? Lembranças não tão positivas, algumas positivas, né? E eu acabei abarcando aí nessa questão dessa pesquisar mais profundamente esse traço desse perfil, né, de pitonisa que está vinculado ao misticismo. Como eu já tenho essa tendência, possivelmente, né, do passado, então eu não quero mais errar os mesmos erros, né? Eu quero cometer erros novos, mas não esse. Então, devido a isso, eu peguei essa temática por questão conscienciométrica e consciencioterápica. Em estrangeirismologia, o que é o Meden Agam aplicado ao parapsiquismo? Esse termo era utilizado, pelo menos em alguns registros de livros que vinculam o oráculo de Delfos, esse termo era utilizado nos templos das sacerdotisas e das pitonisas. E esse termo ele quer dizer nada em excesso. E também tinha uma outra frase que eles colocavam, né, que era, a frase em si era estude a si mesmo, ou conhece a ti mesmo, algo nesse sentido. Né? Então eram frases... Oi? Noce te ipson. Conhece a ti mesmo. Em Fatologia, página 12, penúltima linha, qual a relação entre as pitonisas e as dinâmicas parapsíquicas realizadas no CAEC? Enfim, as pitonisas, então, se a gente for pegar esse perfil, né, dessas consciências, elas trabalharam os fenômenos parapsíquicos. Então, muitos de nós aqui, provavelmente, fomos algum tipo de personalidade pitonisa, ou sibila, ou herófila, entre outros, né? Dependendo a história, né, da humanidade. Então, provavelmente, muitos de nós que têm interesse no desenvolvimento ou na qualificação desse parapsiquismo, estamos aqui buscando através das dinâmicas, através da conscienciologia, entre outros. Então, aí é uma hipótese de correlação entre esse tipo de personalidade com as dinâmicas. Porém, o que a gente pode ver, né? Dentro da escala evolutiva, a pitonisa ela ainda está muito vulgar, né? Então, ela trabalhava muito com as questões do fenômeno, muitas vezes não sabia embasar os conteúdos desse fenômeno, e utilizava-se muitas vezes, ou geralmente utilizava-se de argumentos mais místicos, sem racionalidade, e muitas vezes possuindo aí um ganho secundário. Hoje, a gente trabalhando dentro da dinâmica, posso apontar, pela minha autopesquisa, né, hoje essas tendências já estão diminuindo. Então, claro que existe aquelas pessoas que estão trabalhando mais especificamente esse traço, mas vale a pena fazer essa correlação. Muitas das nossas ex-pitonisas ficaram com medo de aparecer aqui hoje. Em Sinergismologia, página 13, segunda linha. Como ocorria o sinergismo das pitonisas quanto às atividades parapsíquicas realizadas nos templos? Tá. Como ocorria, né? Então, essas pitonisas, então, tinha todo um ritual preparatório, né, para que essas mulheres, e também os sacerdotes que acompanhavam... Aí, no caso, eram as vestais. Que acompanhavam, né? Então elas tinham todo esse ritual preparatório. O que seriam esses rituais? Era uma purificação do corpo, purificação da alimentação e outros tipos de rituais, até mesmo sacrifícios, né, Jarbas? Que era para, digamos assim, naquele tempo eles utilizavam essa ferramenta para potencializar a questão da ectoplasmia, né? Enfim, através desses rituais, elas ficavam mais predispostas a descoincidências. Ela já entrava num ritmo, né, digamos assim, de uma transição ou de um transe, né, as vestais do Brasil hoje são os políticos de Brasília. Sim. Agora aqui, em Efeitologia, página 13, quarta linha, poderia comentar sobre os efeitos negativos dos ganhos secundários na manifestação parapsíquica pessoal? Tá. Então, aqui a gente pode correlacionar a questão da pitonisa. Eu coloco um trinômio que é do poder, prestígio e representação social, né? Que esses três elos fazem
uma obnubilação dessa personalidade ou dessa consciência, né? Então, esse sinergismo patológico, esse ciclo patológico anticosmoético do ganho secundário devido a esses 3 fatores, ele vai acarretar danos para a própria personalidade sensitiva. Então, quais seriam esses danos, né? Então, o próprio assédio, propiciador, né, disso, então a pessoa ela fica muito mais assediada, a questão da vaidade, né, então ela utilizar os fenômenos para fins apenas egóicos, de ter algum status, ou ter um loco externo evidenciado, ganhar a atenção dos demais, devido a essa particularidade. Então, tudo isso vai culminar em situações que podem levar aí a uma macro-pecado destrutiva ou qualquer outro cenário mais patológico. Professor, comprei uma casa em um condomínio novo, recém-construído. E há algumas semanas estou morando nela com meu noivo. Desde a primeira noite em que dormi na casa, tenho tido projeções e ataques extrafísicos. O local é próximo à universidade, hospital psiquiátrico, hospital público, casa de religião e curandeiros. No início tive paixão pela casa, mas hoje tenho vontade imensa de sair daqui devido aos contrafluxos. Estou me preparando para reiniciar a TENEPS no ano que vem. Já fui praticante. Que o senhor me orienta? Olha, o que está acontecendo, eu te pergunto, não diz respeito só a você, não, né? Você acha que o ambiente aí, o holopensene, está influindo, né? Eu só não entendo o seguinte, na hora que vocês foram comprar essa casa, você não viu a vizinhança? Uma das primeiras coisas que a gente faz é ver a vizinhança. Em matéria de parapsiquismo, de baratrosfera e em matéria de segurança. Então, seria bom você observar isso. A gente não deve ficar num lugar que a gente não gosta. Ainda mais vocês têm a casa de vocês, você vende e compra outra, em outro lugar melhor. Isso aí vale a pena. A gente não deve fazer aquilo que a gente não gosta, ainda mais persistir num local que a base física da gente, eu considero a base física de alta importância para a vida da pessoa e a consecução da proex dela. Então, é muito importante pensar nisso. Agora, isso de você ter deixado a TENEPS já mostra que tem alguma coisa atrapalhada na sua vida. Isso agora, que você foi para casa, que gostava e está dando para trás, mostra a segunda coisa atrapalhada que tem. O urubu observa daqui para frente para não arranjar uma terceira, né? Eu quero dizer para vocês que tem a Jovem Guarda, que tem um baile, hoje e amanhã, lá no Boulevard. É à noite, né? Às 21 horas, hoje e amanhã. Tem lá, então, todo tipo de dança de salão. Eu estou dizendo para vocês que tem gente aí que às vezes precisa fazer exercício. Dança é uma coisa que a pessoa faz exercício e é positivo. E nós temos muitas das nossas amigas aí que são especialistas em dança. De modo que é no Boulevard, hoje e amanhã. Agora, ó. Olá, escrevo para dividir mais uma alegria. Fui selecionado para participar de uma conferência sobre conservação da biodiversidade na Inglaterra. Após a conferência, ficarei por mais um mês na Universidade de Cambridge, trabalhando no aprimoramento e na publicação de parte dos resultados da pesquisa que estou desenvolvendo aqui na Amazônia. God save the Queen. Um abraço a todos. Felipe Enes. Agora, ó. Isso aqui é a Conference of Conservation Science desse ano. Quem mandou para ele foi a Shailene Green, que é a administradora da conferência. A Universidade de Cambridge é um top em matéria de processo de biologia. O Roberto estava chupando o dedo na hora que viu isso aqui do Felipe. Sabe, mas ele tem razão. O negócio é fora de série mesmo. Sabe, o Felipe é que estuda os macacos, aqueles amigos de vocês aí, sabe, primo da gente. Sabe, a primatologia lá na Amazônia. Então ele vai. Agora, é muito bacana isso. O negócio, eu estou aqui, ó, tem o convite que ele recebeu aqui, ele colocou aqui direitinho. Muito bom isso aqui. Isso é coisa top, alto nível. Muito bom para ele. Parabéns, viu, Felipe? Vamos nessa. God save the Felipe. Tá certo? Pode falar agora. Aqui na citaciologia,
Não está funcionando. Agora, na citaciologia, você tem aí essa frase do Sócrates, né? As maiores bênçãos chegam por meio da loucura. Na verdade, da loucura que é o dom divino. O que você acha dessa loucura do Sócrates? A loucura dele ou a loucura da... Estou brincando. Mas a questão aqui da interpretação da loucura é porque muitas vezes as pitonisas, como ele relacionou essa citação ao oráculo, né? Então as pitonisas, elas perdiam o total controle de si. Então elas davam a passividade total para que a consciência, através dela, se manifestasse. E esse descontrole aqui cabe a palavra, né? Então é total mesmo. Então por isso que ele vinculou a questão da loucura em si, né? Então é dom divino no sentido de realmente aquela mensagem, né, fazer um efeito, uma reverberação maior para aquela sociedade grega, né? Que eles acreditavam naquilo e muitas vezes fazia sentido, né? Acreditava, fazia sentido, tinham fatos que embasavam aquilo que era mencionado. E na própria fatologia, você pega aí a quarta linha de baixo para cima, aqui na página 12, né? Para fatos. A mudança ali na quarta, depois segue, né? De baixo para cima. A mudança autoconsciente do ego pitônico para a qualificação para a psique existencial das dinâmicas... Não. É só isso. A mudança autoconsciente do ego pitônico para a qualificação para a psíquica assistencial. Então, aqui eu coloquei no verbete, no sentido de a gente começar a aferir se nós ainda possuímos tendências, características, traços de personalidades vinculados com uma postura e um comportamento mais místico. Então, se nós já fomos as pitonisas, né, ou algo nesse sentido, o que hoje ainda tem de resquícios desse traço que nós podemos qualificar? Então, eu percebo assim alguns pensamentos místicos, sutis, mas que ainda envolvem a minha personalidade. Então, é isso que eu quero tirar, né, dentro dos meus traços pessoais, para que eu fique mais voltada para um parapsiquismo mental somático, mais utilizando a lógica, o raciocínio, e não embasações e crenças irracionais. Então, eu vejo aqui que... Como seriam esses pensamentos místicos? Eu fiz aqui coloquei alguns exemplos, né? Então, aquela pessoa que ela fala, né? Tem um amparador ao meu lado e pediu para falar algo, né? Isso ela está usando argumento de poder como parapsiquismo. Então, isso é anticosmoético. Então, a questão de associar um estereótipo com amparabilidade ou com assedialidade. Então, um exemplo, viu um oriental, ele já associou o oriental com o amparador. Ele nem questionou. Então, isso também é uma visão mística, né? Dogmática, assediador, né? Nesse sentido, né? Não sei se ficou claro a minha, né? Ou viu um estereótipo de um extraterrestre e ele fala, não, é um assediador, porque está muito diferente a forma, né? Então ele não vê o padrão, o conteúdo daquela informação, daquele fenômeno. Então outros, né? Na discussão com uma pessoa normal, né? Num debate aqui normal que a gente faz, a pessoa fala assim, estou com dor de cabeça nesse exato momento por causa do assédio. Então, eu estou aqui, né, fazendo até um teatro, né, Então, isso é interessante a gente começar a observar. Então, são posturas ainda arraigadas na questão do misticismo, né? Então, outra coisa, estou sentindo uma confusão mental no campo. Isso eu comecei a marcar. Eu sou muito observadora, então, nesses tempos de trabalho, né, eu observo muito a fala minha e também dos meus colegas evolutivos, né? Então, isso é muito interessante. Então, a pessoa ela já colocou no externo o problema. Ela não puxou para si. Então, o místico, ele tem isso. Sempre é o externo que está diferenciado, que está patológico, que está desequilibrado. Em nenhum momento ele puxa para ele. Isso vai denota essa postura uma superficialidade na sua autopesquisa. Então, ele não aprofundou. Então, isso é muito interessante a gente começar a questionar. Aonde eu ainda possuo lacunas pensênicas vinculadas a isso? Tá, obrigado, hein? Sim. Oi, você cita no seu verbete, na página 15, a mulher do Pitágoras.
Ah, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dela para a gente. Eu vou falar pouco e vou passar a palavra ao meu especialista. Meu não, né? Eu já estou ao especialista Jarbas, né? Então, Teano foi interessante que quando eu falei que eu ia escrever o verbete pitonisa, eu falei com o Jarbas, né? Meu amigão, né? Aqui, né? E eu falei, Jarbas, vou escrever o verbete. E ele falou, nossa, uma boa, me deu várias orientações, né? E tal. E ele falou, não esquece de falar de Teano. Eu falei, tudo bem, né? E fui lá atrás. Então, Teano foi uma personalidade, o pouco que eu li, é pouco comentado, né, historicamente, mas tem num livro, quem tiver interesse, que é esse aqui, tá? Então, é Pitágoras e a Harmonia das Esferas. É um dos livros que possui a citação, né, dessa Teano. Então, Teano era uma personalidade que ela foi uma pitonisa do oráculo de Delfos, e é muito interessante estudar essa personalidade, porque ela destoava dessa questão das mulheres normais, digamos assim, do templo, usuais. Por quê? Ela trabalhava muito a questão da racionalidade, ao que tudo indica, né? Dos dados que são colocados. Ela escreveu muito, então até aqui no verbete eu coloquei alguns livros, algumas temáticas de livros, né? Que ela vinculou, né, que ela estudou, que ela abordou. Então, ela escreveu sobre educação infantil, arte de vencer os ciúmes, maneira de gerenciar assuntos domésticos, resultados perniciosos da calúnia, e entre outros. E, se não me engano, ela fez um tratado sobre ciúmes, né, que foi interessante. Agora, Teano, ela deixou o oráculo, ela deixou de ser pitonisa e se casou com Pitágoras. Então, foi bem interessante. E, nisso, ela escreveu, né, ficou escrevendo, e ela também trabalhava junto, né, com o Pitágoras, nesse sentido, porque Pitágoras também trabalhava energia e tal, né. Mas eu gostei muito dessa personalidade pela riqueza que ela traz, assim, de relacionar a questão do mental soma, da escrita, com a questão parapsíquica. É um esboço aqui para a gente estudar, né? Não tem muitos dados históricos, mas me chamou já a atenção. E nesse livro de Pitágoras também tem 13 mulheres que ele cita, como também sacerdotisas ou pitonisas, que também escreviam. Então, só que ele não colocou as abordagens das temáticas pesquisadas. E também nesses livros relaciona algumas pitonisas que eram consideradas maiores, as que tinham mais, né, fenômenos, né, que eram consideradas até uma divindade, digamos assim, né, lá no oráculo. Elas faziam as iniciações de muitos filósofos, dentre eles Sócrates, Pitágoras, entre outros, né? Então, isso é bem interessante. Muitas vezes eles consultavam essas pitonisas não só pelo fenômeno, mas pela experiência de vida. Isso eu achei interessante. Ele até relata de uma senhora de 50 anos, com discernimento e tal. Então, é bem interessante estudar essas peculiaridades que existiam dentro do oráculo. Então, por isso que o tema é neutro. Então, porque aqui a gente está colocando desde o traço da personalidade mística, né, que existia sim, né, que tinha ganho secundário sim, da questão do poder, do prestígio, da representação social, como também da questão assistencial dessas personalidades, que elas também auxiliaram intelectualmente, algumas, poucas, raras, e outras também por aspectos assistenciais vinculados com os fenômenos parapsíquicos. As sibilas são as mesmas que as pitonisas? Se não, quais as diferenças entre elas? Então, as sibilas é diferente de pitonisa, né? Mas elas tinham também essa questão da profetização ou dos fenômenos, né? Ela está mais vinculada com a questão greco-romana, é isso? Eu vou pedir para o meu especialista aqui, né, falar mais historicamente da sibila. As sibilas, elas não eram vinculadas a nenhum templo, às vezes. Poderiam até ser, mas não eram vinculadas ao templo de Delfos. As de Delfos eram as pitonisas, que vinha de Piton, né? Que era a serpente sagrada. Então, as sibilas não, qualquer parapsíquica que fazia leitura de sorte, fazia leituras do futuro, do passado, eram chamadas sibilas, né? Entre outros nomes que tinham na época, né? Seriam as cartomantes de hoje em dia, as sibilas. As pitonisas não, ela era atribuída a Delfos, né? Estou escrevendo um artigo sobre a evolução da mulher no tempo da Grécia Antiga. Gostaria de saber a opinião da verbetógrafa sobre o fato de que, naqueles tempos, o conhecimento superior era aberto apenas aos homens, apesar de ser guiado através da boca de uma mulher, a pitonisa,
que não era considerada nem mesmo a cidadã. Quem está perguntando isso é a Cassandra, lá de Gramado. Cassandra, o que eu... É uma sibila. Olá, estamos encontrando, né? É interessante, Cassandra, que realmente, historicamente, a mulher, né, não só na Grécia, ela não era considerada. Então, ela não possuía votos, né? Ela não possuía uma educação como a do homem. Ela não participava muitas vezes dessas atividades, né, específicas da Grécia, né? Então, ela era considerada um nada lá dentro, né? Porém, nesse templo de Delfos específicos, eles começaram a treinar ou iniciar essas mulheres pela questão da passividade que elas tinham, né? Que elas possuíam. E os homens eram muitas vezes sacerdotes desse templo, né? Porém, só em Delfos que as pitonisas elas exerciam essa função. Nos outros templos, muitas vezes era misturado ou só de homens. Porém, é interessante colocar que tem no livro O Oráculo, O Segredo da Grécia Antiga, um historiador, né, ele coloca que uma mulher se tornar pitonisa era o máximo na época. Imagina, para quem não tinha aquela educação, aquela cultura que muitas vezes o homem estava tendo, ela não conseguia, através da questão da representatividade que a pitonisa tinha, abriam-se portas para ela. Então, menciona-se que o próprio Estado pagava as pitonisas, elas tinham casa, elas tinham todo um bem material devido à sua representatividade social. Então, todas, basicamente ali ele comenta, né, ele fala assim, qualquer mulher gostaria de ser, na época, pitonisa. Então, por causa dessa abertura de portas que possuía. Agora, ó, antigamente havia a ilha de Lesbos, que era de mulheres. Mas agora, outra coisa, a vida moderna é boa, que as mulheres viraram gente. Nossa. Professor, penso que o parapsiquismo pode gerar, entre algumas pessoas, efeitos negativos. Pela sua experiência, poderia comentar alguns mais recorrentes? O senhor notou que a maioria dos problemas na realidade física e extrafísica residem no desequilíbrio emocional e mental? Frustração, ódio, vingança, fracasso, vigiar sem cessar? Não, a coisa mais séria você não falou. Por exemplo, já houve muita gente que já apareceu nas nossas coisas, no nosso trabalho, nas nossas ICs, no Instituto, que eu tinha e era obrigado a fazer uma cariação com a pessoa e colocar a pessoa no lugar. Principalmente homens, que começavam com muita energia, dominando já bastante energia, atacando a Kundalini das mulheres para dominar, para fazer a sedução. Esses, então, a gente mandava passear, né? Não dá para ficar com a gente, tinha que consertar. Como a pessoa, às vezes, não tinha capacidade para isso, ele acabava indo embora. Eu, desde o Instituto, desde que nós fundamos o Instituto, que apareceu gente lá desse jeito. Agora, são pessoas que já vêm do passado, tipo Rasputin, etc. Tal. Tem muita gente assim. É igual lá no Romance de uma Rainha, que tem o Orenseb, é aquilo. É o sedutor profissional. Agora, hoje, com a vida moderna, isso ainda existe muito aí. Eu vi muito disso em Hollywood, Las Vegas, tem certos lugares que são... No Oriente mesmo tem muita gente assim. Agora, do jeito que tem mulher, que é sedutora, tem o homem. Agora, o homem, às vezes, ele acha que é o dono do cosmos. E aí é um problema. Que ele ataca diretamente as mulheres que são mais frágeis, que às vezes casca grossa, não está sabendo de nada, e vai diretamente. Essa sedução com energia na Kundalini direta de uma pessoa, abala profundamente o processo. Então, isso aí é que é a coisa mais séria que tem. Agora, ó, tudo é um processo baratrosférico, quase sempre tem problema de possessão no meio, e a pessoa está bem perturbada, né? Acho que o Jarbas quer comentar alguma coisa da Cassandra? É bom. Essa questão das mulheres na história a história do parapsiquismo em si já é muito obscura, mas as mulheres, então, dentro dessa história, é muito mais obscuro. Então, tem dezenas de grandes mulheres que fizeram grandes coisas na história do parapsiquismo e não aparecem. A Teana é uma delas, né? A própria Maria, a judia, que criou a alquimia, e tem várias outras mulheres, a Areteia, né? Que estava... Pensaram numa mulher, naquela época, que conseguiu escrever um livro,
é uma coisa formidável. Igual até escreveram 40 livros, né? Teano escreveu dezenas de livros. Isso naquela época é uma coisa assim, impensável para uma mulher comum. Então, a ascensão dessas mulheres através do parapsiquismo era um caminho, né? Muito delas. A gente tem também a Madame Boudet, também, né? Outra que fez muito pelo parapsiquismo e não apareceu, que era esposa de Allan Kardec. É outra também que é muito negligenciada, né? Pela história. E Mas tem agora a esposa dezenas de Allan delas. Kardec foi mais uma administrativa. Ela era, Não parapsíquica, né? Mas sei, mas o problema dela mais ela era uma fez cabeça bastante. em matéria de administração. É a gestora. Ela é a gestora do século XIX, fora de série. Lilian, na página 13, em sinergismologia, o sinergismo obnubilador, Uma pitonisa. obnubilador, poder, orgulho, vaidade evidenciados Esse é o nas filósofo, pítias. Valne. Esse é o filósofo. Desculpa, você poderia repetir? Aqui em sinergismologia, na página 13, Tá. o sinergismo obnubilador, poder, orgulho, vaidade evidenciados nas pítias. Tá. Então, a questão aqui do poder das pitonisas é a questão dos fenômenos que elas possuíam. Então, no momento em que elas faziam, que elas realizavam, né, a questão das profecias, do futuro, as simulcognições, né, isso gerava um poder para ela. Então, a gente pode pensar ou ter colocar aqui uma das hipóteses, né, de o parapsiquismo como um meio de comunicação. Como a maioria das pessoas não possui ou não estão atentas a essa ferramenta, ele acaba, para aquele que tem um olho, digamos assim, se todo mundo está cego e um tem um olho, né, e consegue enxergar além do que todo mundo está vendo, isso vai criar algo para essa pessoa que está enxergando além, ok? Sim. Então, muitas vezes gerava a questão do poder para essas pitonisas. Então, por elas estarem falando algo em que muitas vezes aquelas pessoas não conseguiam visualizar, né, aquelas situações, que está relacionado com os fenômenos em si. Não sei se ficou claro. A questão também deixa eu pegar aqui, a questão da própria vaidade, né? Então, alguns relatos históricos mencionam que Delfos era uma cidade muito pequena. E quando eles começaram, a população em geral ao redor, né, começou a ver a grandiosidade desse oráculo de Delfos, né, ou do grande desempenho de algumas dessas pitonisas em ser assertivas com os fenômenos parapsíquicos, muitos dessas pessoas que estavam ao redor, né, muitas vezes do outro lado do mundo, iam até a Grécia, iam até aquela cidade, procurar essas informações com as pitonisas. E com isso eles levavam oferendas. Essas oferendas eram ouros, então eram tudo vinculado assim à riqueza, né? Então que eles davam. E para isso, para aquelas pitonisas, então geravam um certo status, né? A vaidade. Eu não posso dizer que todas elas possuíam, mas a gente pode colocar que algumas, com certeza, poderiam ter esse traço, ok? Então, muitas cobravam, né? Tinha templos que cobravam para dar esses aconselhamentos parapsíquicos, né? E muitas vezes essa vaidade poderia sobrepor, digamos assim, a racionalidade. Digamos aqui, é esse contexto que eu quero colocar. Então, o poder associado à vaidade, a questão da representação social, a questão do prestígio, quando não bem trabalhados, eles podem gerar prejuízos para aquela consciência sensitiva. Ok? Porque ela começa a atuar com os fenômenos de forma anticosmoética. Sim. Ela coloca o ego na frente da assistência. Então, aí que é o buraco maior. É por causa do poder, né? É isso. Aí em Paradoxologia você comenta sobre essa situação, esse mesmo sinergismo, como vamos colocar assim nos dias de hoje, né? As pitonisas dos dias de hoje, tá envolvido aqui dentro da paradoxologia, que é determinada com sim culta e parapsíquica que não abre mão do seu misticismo. Isso. Então, hoje seria assim algumas mulheres que não conseguem enxergar, né?
aqui estaria envolvido vamos colocar um nessa mesma exemplo sequência. prático para a gente debater. A questão do próprio médium. Sim. Né? Então, hoje, basicamente, eu não tenho a experiência, né? Nunca frequentei um centro espírita, nunca fui médium, né, nessa vida. Mas, assim, o que a gente vê, assim, pesquisando, né, adentrando nesse meio, que muitos médiums trabalham passivamente, eles não fazem uma autopesquisa minuciosa do que acontece com eles, não sabem se a consciência que está se manifestando com eles é guia cego, assediador, amparador. Então, tanto é que muitos procedimentos eles pedem para o médium ser passivo, para que ocorra o fenômeno, e não ter autocrítica. Né? Então, Sim. essa pessoa, muitas vezes, você vai ver alguns médios cultos, eruditos, né, parapsíquicos, porém não abrem mão dessa postura mística. Por quê? Deve ter algum ganho secundário. Com Né? certeza. Agora, a gente tem que investigar qual é o ganho secundário. E vamos puxar para nós, né? Será que eu tenho isso? Né? Aham. Esse que é o principal. Tá ok, Lilian. obrigado. Ok. Aqui. Seguindo essa linha também, na página 13, você trouxe para nós, tanto em códigologia, lá embaixo também, como em ciclologia. Em códigologia você traz, né, a incipiência das pítias quanto ao Código Pessoal de Cosmoética. E lá embaixo, em ciclologia, você fala das fraudes. Você podia desenvolver mais, principalmente a incipiência com relação ao Código Pessoal? Tá. Eu vejo assim que uma das ferramentas para ser trabalhado esse traço do misticismo já discutidos, né, desses pensamentos, dessas lacunas, que falta a racionalidade, a autocrítica vinculado aos fenômenos parapsíquicos, uma ferramenta útil é a questão do Código Pessoal de Cosmoética. Eu vejo assim que ele é essencial. Então, quem gostaria de qualificar ou desenvolver o seu autoparapsiquismo, né, o seu parapsiquismo, eu vejo que daria para iniciar formulando o seu CPC. Quem não, assim, é interessante, isso é da vivência, né? Mas eu vejo que é essencial, porque muitos gargalos do desenvolvimento parapsíquico, muitas pessoas que eu vejo, assim, amigos, colegas que vão lá no acoplamentário e falam assim, não consigo ter clarividência, ou estou fechada com as energias. Eles estão mais vinculados com o fenômeno. Vamos ver se eu vou ficar clara, né, nesse conceito. Mas muitas vezes é devido a uma fissura pensênica daquela pessoa que ela não consegue desenvolver o fenômeno em si. Não sei se isso fica claro, mas isso eu comecei a ver, né, na questão pessoal, tá? Acompanhando o acoplamentário e também com alguns amigos próximos debatendo, né? A gente debatendo a questão do parapsiquismo, isso se evidenciou. Então, eu vejo assim, é muito importante a pessoa se qualificar intrinsecamente, sua pensenidade, a sua intenção, os seus valores, né? Formar um arcabouço mais cosmoético. Isso não quer dizer, sabe, Fabiana, que para desenvolver o parapsiquismo eu tenho que ser plena cosmoética. No nosso nível evolutivo, aí eu sei que isso não é real. Porém, essa intenção de querer melhorar de patamar, de querer prestar atenção no outro sem ganhos secundários, morder a língua quando isso acontecer, porque vai acontecer, a gente está no caminho ainda. A gente não conquistou, pelo menos eu, né, a questão da desperticidade ou coisas nesse sentido. Mas esse controle positivo vai favorecer uma amplitude da tua parapercepção. Porque eu fico refletindo, sabe, Fabiana, que muitas vezes a gente não consegue um fenômeno por incompetência, óbvio, própria, mas por uma coisa ainda mais séria, que é a questão cosmoética. A gente não saberia trabalhar com essa informação. Esse é o mais sério. Então, por isso que a gente tem que trabalhar mais esse passo. Eu falo muito isso com o Everaldo, né, que também é outro especialista da cosmoética, né? Então, eu discuto muito com ele essa questão parapsíquica, né? Então, eu vejo assim, puxando o laboratório acoplamentário, que é onde eu tenho mais vivência, muitas pessoas adentram o laboratório para ter fenômenos. Tudo bem, é isso mesmo. Lá é para desenvolver a clarividência, está tudo certo. Mas eu vejo que tem um passo além disso, para a gente sair desse patamar, que é essa questão de ficar aberto, prestar atenção em como você se manifesta energeticamente, emocionalmente, intelectualmente, né, assistencialmente, que o laboratório mostra isso para você. E com isso, desenvolver a ferramenta que você tem mais habilidade naquele momento para fazer assistência. Então, é esse que é o meu pensamento.
Tem o ponto da intraconsciencialidade, que às vezes é bem mais sério que o próprio fenômeno, né, Lilian? Para mim é, Fabiana. Eu Se a vejo assim pessoa que o consegue fenômeno é qualificar, consequência. Exato. É consequência. A gente vê um monte de parapsíquicos que têm vários fenômenos, porém totalmente loucos, fora da realidade. Emocionalmente, você vai conversar com uma pessoa, você vê que é totalmente lábil. Quando eu falo lábil, não é aquelas oscilações que nós temos corriqueiras. São questões sérias, de humor, de convívio. Então, para quê? Então, eu vejo assim que o mais sério é você trabalhar com a sua lucidez para uma saúde. O parapsiquismo exige isso, ao meu ver. Exige essa saúde psíquica, exige uma saúde emocional, exige esse arcabouço interno mais homeostático. Com relação a isso que você está trazendo, até a compreensão do parapsiquismo, se a pessoa consegue compreender focando na intraconsciencialidade, muda completamente. Sim. O foco no fenômeno, ele diminui, vai ser uma consequência mais natural da qualificação da intraconsciencialidade. Agora, pessoalmente, eu vejo assim, eu vou colocar aqui assim, casuisticamente, né? Mas são hipóteses, tá? Não posso também confirmar todas, mas eu vejo assim, eu tenho uma tendência para clarividência, sempre tive, desde criança. Eu via muito assim, que não era assim todo dia, toda hora, todo momento, mas enfim, eu tinha lá pequenos, digamos, deslumbres da multidimensionalidade, digamos assim. Maturidade também não era lá muita coisa, mas eu tinha um fenômeno. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu comecei a levar mais a sério o parapsiquismo, imediatamente veio assim para mim informações referentes a essa autopesquisa, que sem isso eu não ia conseguir compreender de fato o meu talento. Então, quando eu comecei a desenvolver minha autopesquisa através da conscienciometria, consciencioterapia acoplamentária, que foi os meus pilares, eu comecei dentro do próprio laboratório acoplamentário a ver sutilezas que antes eu não via. Talvez os meus fenômenos que eram mais concretos da clarividência, que eu via de fato a consciência, ficou mais sutil. Porém, as informações daquele fenômeno ficou muito mais rico e evidente. Então, é um paradoxo. Parece que você sutiliza um aspecto, mas, por outro lado, você aprofunda mais. E a sensação de amparabilidade, a sensação de sinalética, a sensação, né, a comprovação, isso não tem preço. Então, você fica mais lúcido, pelo menos você está respirando, né? Tipo, o que está acontecendo? Você dá um primeiro suspiro, né? Você já não está mais no mar sem saber o que fazer, você já está aprendendo, né? Então, isso que é rico. Mas eu vejo que é difícil a pessoa, ela associar isso. Normalmente, ela faz uma dicotomização, né, de parapsiquismo com essa questão intraconsciencial e até mesmo mental somática. É o que a gente vê dando aula, né, assim, da parapercepciologia. Fala também um pouquinho sobre as iniciações dos filósofos. Como que funcionavam essas iniciações? Eu vou falar um pouco e vou passar a palavra ao Jarbas, que historicamente ele vai dar mais casuísticas. Mas o que eu vi, assim, do pouco que eu vi, né, de literatura, então vários filósofos, porque aquele tempo, se a gente tem que entender a história daquela época, né? Então a Grécia politeísta, né? Então eles já tinham até um certo ponto uma liberdade, aqui vamos colocar assim, vinculados a esses fenômenos, né, parapsíquicos. Então tinham curandeiros, né, as próprias pitonisas, sacerdotisas, bruxas, feiticeiras, entre outros. Isso em várias épocas, em vários locais, em várias situações, não é novidade. Então eles ficavam mais abertos a isso. Então existia um questionamento de como que funciona, né? Então existia essa própria da filosofia. E esses grupos de filósofos, eles iam como se fosse assim. Tem uma parte desse livro de Pitágoras que ele discute com os sacerdotes. Mas como ocorre isso, né? Como que como ocorre esse fenômeno? Como que funciona essa matéria, né? Então eles tinham algo que eles pensavam além da matéria, em alguns casos. Tem nomes aqui de filósofos que eu não vou lembrar, tá, Fabiana? Mas é interessante colocar no livro. Então tinha assim como se fosse essa ousadia, essa curiosidade de saber o que está além dessa existência, do alcance dessa matéria, e assim. E ali eles sabiam que iam expandir as ideias deles, no fato. Então, por isso que estava correlacionado. Essas iniciações, digamos assim, era ali que tinha as neo-informações, digamos assim. Como os verpons da época. É como o Tertuliário, claro, gente.
Aqui é muito mais, né? A gente está mais avançado, mas eu estou dizendo da época. Lá eles fizeram muita coisa, né? Na época, então era o que tinha. Então lá que eles discutiam, lá que eles tinham os fenômenos, que ampliava a consciência. Então por isso que até os sacerdotes dos oráculos convidavam as pessoas que eles achavam que eram os mais intelectuais da época. Por isso que Sócrates foi, por isso que, entre outros, adentraram nesses templos, né? E assim por diante. Iniciação pode ser hoje trocado esse nome por reciclagem. Iniciação quer dizer renascimento. Você renasce uma nova personalidade num novo patamar evolutivo. Era isso que as iniciações faziam. Tanto Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, todos esse pessoal passaram por iniciações. A maior parte deles passaram por iniciações em Eleusis. Sócrates, Platão, Pitágoras, eles estiveram em Delfos também. Principalmente Pitágoras vem de Pítia, né? Por isso que ele chama Pitágoras. Porque ele é uma Pítia, o anunciador pítico. Quer dizer, Pitágoras quer dizer o anunciador pítico. Porque ele foi iniciado em Delfos também, porque a mulher dele é de Delfos, né? Que é Teano, que a gente estava falando. E a professora dele, que é a Teocleia de Delfos, que foi a maior, talvez uma das maiores das pitonisas de Delfos, que foi a professora de Pitágoras. E agora, a maior parte desse pessoal foi iniciado foi em Eleusis, que era outro tipo de templo que existia, esse específico para iniciações. E alguns deles, igual Platão, igual Sócrates, Tales, foram iniciados nos órficos, nos mistérios órficos. Esses são anteriores a Delfos, anteriores a Eleusis, talvez sejam os primórdios da iniciação desse planeta, o que a gente chama de iniciação, né? Então esse aí que é a base. Eles entravam e tinha o que a gente chama hoje aqui de conscientização multidimensional. Eles mostravam para ele que existia algo além que essa vida, né? Essa que era a minha pergunta. O que exatamente como era feita essa reciclagem? Em Eleusis era feito materializações mesmo, para eles verem que existia, e mostravam as baratosferas e mostrava depois uma consciência mais evoluída. Aí eles falavam, se você for certinho, você vai para cá. Se você for mais ou menos, você vai para lá. Era bem assim mesmo, né, em Eleusis, que fazia. Mudou. Tá. Todos os reis gregos e imperadores romanos, a maior parte, grande parte deles, passaram por essas iniciações também. Tá? E o que você acha que faltou para o pessoal realmente fazer a reciclagem, já que eles iniciaram? Faltou para a gente, né, que estava também nessa época, faltou aquilo que o professor Waldo fala muito tecnicamente, que chama vergonha na cara, né? Bem tecnicamente falando, eu acho que foi isso. Né? Ok, obrigada. Lilian, na página 13, em efeitologia, na segunda linha, você poderia falar sobre o efeito bumerangue da fuga quanto ao parapsiquismo assistencial? Então eu vejo que algumas personalidades não querem se debater novamente com o parapsiquismo, porque tem algumas lembranças, às vezes até inconsciente, das besteiradas, né, que fizeram com o parapsiquismo. Então elas não assumem isso, essa habilidade. Eu posso colocar aqui uma casuística pessoal. Então no início eu não queria muito não mexer com o parapsiquismo. Eu tinha lá clarividência, ficava por isso. E para eu entrar no laboratório acoplamentário veio através de uma outra pessoa. Então eu nunca quis, de fato, participar de uma equipe de campo. Não era assim algo que estava na minha planilha, entendeu? Eu estava fazendo outras coisas, né? Tinha lá o meu fenômeno, mas também não queria mexer muito com aquilo. Então, uma colega evolutiva, que eu coloco hoje, né, que é uma grande amiga, que chegou para mim, me colocou na parede e falou, junto com o Valdo, né, que o primeiro curso do Valdo, ele também fez quando eu estava como aluna, né, ele também comentou, né, para eu entrar, assim, fazer mais acoplamentários. E essa amiga que me inseriu dentro dessa equipe. E ainda assim eu fugi. Eu ficava no microfone, ficava no banheiro, ficava esperando não sei o quê, mas nunca enfrentei de fato para entrar mesmo na equipe e fazer assistência com o talento, né? Seja ele a porcentagem que for. Então eu vejo assim que esse efeito bumerangue traz empecilhos para a própria pessoa. Então ela acaba não desenvolvendo aquele traço, que muitas vezes ela tem habilidade. A questão assistencial sempre vai ficar um pouco mais defasada, porque ela tem medo, tem receio, ela nem sabe muitas vezes do que ela tem medo, né? Mas quando ela começa, no meu caso, quando eu comecei a ter mais ousadia, enfrentar mais os meus traços
e tentar colocar em prática o que eu tinha de habilidade, eu comecei a ver que as portas se abrem. Então, eu vi que essa linha da parapercepciologia, eu trabalhando e qualificando, tudo abre e otimiza. Aí abriu para escrita, abriu para grupos evolutivos e assim por diante. Não sei se ficou claro. Sim. E aqui na neossinapsiologia, você podia falar assim da sua experiência, o que você acha que mais gerou neossinapse para você no acoplamentário, em todos esses cursos que você participa trabalhando? Aí eu vejo assim que a primeira coisa foi o autodesassédio, que possibilitou a primeira coisa, autodesassédio. A segunda, eu vi assim, através desse autodesassédio, que foi o desbloqueio, né, dos chakras, houve uma expansão maior, uma compreensão maior das minhas habilidades, um reforço a mais a essas habilidades, e também assim muitos fenômenos no sentido de projeção, de retrocognição. Eu estou falando aqui fenômenos, eu posso colocar assim parcialmente lúcidos, mas que gerou comportamentos recicladores. Então, você ter de fato a certeza que você tem essa habilidade e tem competência com aquilo. Então, se mostrar com isso para assistência. Então, isso é muito válido. E neossinapses, agora que eu vejo que deu mais resultado, é a questão mental somática. Então, eu vejo assim que trabalhando com o parapsiquismo me possibilitou expandir mais as minhas ideias. Então, a minha intelectualidade, ter a compreensão maior, né, dos fenômenos vinculados com a minha intraconsciencialidade, a questão própria da escrita. Hoje eu valorizo muito mais a escrita devido a essas extrapolações que eu tive nos cursos. Então, no momento que eu tenho as extrapolações lá no acoplamentário, que às vezes eu estou coordenando, e é impressionante. Então, vem amparo de função, você sabe que você não é aquilo, que aquilo não te pertence, né, que é a função, e você, por milésimos de segundo, você pensa como aquela consciência. Milésimos. Mas aqueles milésimos de segundos não têm preço. Porque você sente a anticonflituosidade, a harmonia, como muitas vezes uma solução muito rápida para aquele grupo, né, fazendo uma mediação rápida. Então, tudo isso você vai compreendendo. Poxa, se aquele que eu considero, né, pelo padrão de energia e pela minha sinalética como amparo, se ele atua desse jeito, dessa forma tão harmônica, o que eu faço na minha condição para estar mais próximo a essa condição? Então, essas associações eu vou fazendo. Então, eu tento chegar lá, né? Eu tento, quero estar também nessa condição, nessa harmonia, né? Então, isso é muito interessante. Isso vai gerando essas neossinapses assistenciais e recicladoras. Como funcionava a intervenção das pitonisas na política em sua sociedade? Então, aqui na fatologia, eu abordo a questão de os conselhos e pré-cognições, né, fornecidas pelas pitonisas aos reis, líderes regionais, ávidos pelas conquistas territoriais, né? Então, eu acho que o professor Jarbas até comentou, né? Então, naquela cultura, a maioria, grande parte dos líderes, né, eles procuravam saber, obter informações das pitonisas antes de executar qualquer ato que fosse. E esses atos podem ser guerra, pode ser conquistas de territórios, pode ser morte de alguém, né? Pode ser também a nomeação de um novo rei, a nomeação de uma nova personalidade. Então, eles confiavam muito às pitonisas essa questão. Então, por isso, a vinculação dessas personalidades com a questão política. Então, acima de tudo, elas interferiam, né, nessa questão histórica até mesmo, da Grécia e de outros aí, de outras áreas, de outros continentes. Quer comentar? Uma coisa muito interessante, Clístenes, quando foi aprovar a primeira Constituição, né, que deve ser da história, que é a grega, ele passou, a primeira coisa que autorizou foi o oráculo de Delfos. Ele levou a Constituição grega ao oráculo de Delfos e foi autorizado. Aí a pitonisa falou, não, pode, é isso mesmo. Aí aquela que foi promulgada, aquela primeira da história, né, que as leis, né, gregas de Clístenes. Guerras iniciavam e paravam de acordo com o que a pitonisa falava. Você vai falar, pode ir, a guerra começava. Você vai falar assim, não, os sinais estão desfavoráveis. A guerra parava, na hora. Ninguém ousava continuar uma guerra se os sinais de Delfos davam que eram negativos. Porque se qualquer coisa que desse errado, os próprios soldados acabavam com aquele cara. Se ele soubesse que o Delfos já tinha falado que não ia dar certo.
Então, a força política de um oráculo desse era assim, ela permeia. Por exemplo, Sócrates, ele tinha um grande, quando ele foi ao oráculo, ele foi falar: tu és o homem mais sábio da Grécia. Nisso deu uma força enorme para o que ele falava. Ninguém punha a mão em Sócrates. Ele podia falar o que ele quisesse dali para frente. Nem rei usava, né? Foi um erro, mas depois você vê que ele mesmo, ele suicidou, porque ele quis. Ninguém nunca matou ele. Como verificar o nível de interprisão grupo kármica gerado pela vivência das pitonisas? Ixi, olha, obrigada. Olha, depois desse papo, né, do Jarbas aqui, falando de guerra de um lado, né, e entre outras, então a interprisão é um pouquinho grande, né? Mas, enfim, tem que trabalhar. Eu vejo, hoje, o que eu vejo? A questão da reeducação parapsíquica, né? Então, sair do obscurantismo, sair do misticismo, ensinar a outra pessoa a ser também parapsíquica, explorar as habilidades, e outra coisa, cosmoética, né? Tem muita gente aí que depois da segunda dessoma vai ser líder assistencial. Deve ter muita pitonisa, ex-pitonisa nessa história. Não. Quais os reflexos do sexo chakra da atuação como pitonisa? Interessante que o Jarbas estava comentando. Não, eu estava comentando nós dois, né, Jarbas? Mas eu vou passar para ele, porque ele sabe questões simbologia, de símbolos, que vale a pena. Não, fala que é bom. Eu vou mostrar a figura. Em relação à Pitya, né? Uma das bases da pitonisa, em si, da técnica da pitonisa, é baseada na serpente sagrada, que é Piton. Piton é o símbolo que no orientalismo chama de Kundalini. Apolo, ele se torna o deus da profecia quando ele subjuga a serpente, né? Com isso ele forma. Então o que era a pitonisa falar? Ela ficava sentada em cima de um banquinho de 3 pés, que simboliza o símbolo, os nadis, né, da Kundalini. Está muito apagado isso aí para a turma ver, né? E embaixo dela existe como é que chama da bruxa? Um caldeirão, uma espécie de um caldeirão, que é o ófalo. O ófalo é onde está guardado, seria os restos da serpente que Apolo matou, que subjugou, que é a Piton. Quer dizer, a serpente é aquela mesma da dona lá chamada Eva, que foi a esposa do Adão. E é a mesma, e é o mesmo símbolo do cajado de Hermes. O cajado de Hermes, que é o cajado da medicina, né, da odonto, da psicologia, da farmácia. Inclusive, farmácia, nessa aqui, quer dizer bruxa, né? Para quem não sabe. Que vem dessa época da grego. As bruxas gregas. O farmacêutico tem que usar um caldeirão. As bruxas gregas eram farmacas, né? Se chamavam. Então, esse simbolismo da Kundalini, do despertar da Kundalini, era a base para as pessoas se tornar uma Pitya. O que é despertar da Kundalini? É a base do parapsiquismo mais primitivo, né? Que é o parapsiquismo da ectoplasmia, da incorporação, né? E vai. Agora aqui, a verbetógrafa. Em seus estudos foi identificado qual o percentual de misticismo ainda existente na CCCI, pois muitos de nós estivemos nessa condição de pitonisas. Engraçado é que aqui a pessoa não falou quem é, não. Anônimo é a vovozinha, tá? Não, eu nunca fiz pesquisa, não fiz pesquisa referente a isso, mas eu acho que o mais importante é a própria pessoa se questionar a respeito disso, né? Então, se ela tem essa tendência, né, se por acaso esse tema teve algum impacto para a pessoa em algum nível, eu vejo que a conscienciologia, a base maior dela é a questão da autopesquisa. Então, se cada um de nós aprofundar a nossa autopesquisa e conseguir refletir isso nos nossos comportamentos e ações, nós vamos melhorar muito. Mas eu vejo assim que o mais importante é trazer para você esse questionamento. E a gente tenta melhorar aí, cada um, se fizer a sua parte, o grupo melhora, né? Ainda mais. A verbetógrafa. Como trabalhar a questão multiexistencial da pessoa que ainda traz, na atual existência, a condição de pitonisa, feiticeira, mística, inclusive na apresentação física e psicosfera ainda muito envolvente. De que forma lidar com isso, buscando a recim, mas sem colocar a culpa e o medo? Olha, a dica aí é a questão assim, CPC. Você já construiu o seu CPC? Então, colocando aqui até a informação, né? Então, tem um curso até, né, para quem tem
está com dificuldade nesse desenvolvimento. Eu vejo que através do CPC, a pessoa ela vai traçar ou vai verificar, muitas vezes, valores que são valores, ganhos secundários, tendências, né? Influências que estão anticosmoéticas nesse exato momento e que ela pode superar. Então, através dessa formulação do CPC, o ideal não é só fazer o CPC. Então, através dessas normas, ela vai modular as suas ações, os seus comportamentos, os seus pensamentos. Então, através dessa modificação autoconsciente e lúcida, você vai mudando pouco a pouco. Mas isso tem que ser o quê? Você tem que fazer isso de uma forma sincera com você, ver de fato os valores que estão anticosmoéticos, os princípios que estão inadequados e assim por diante. Então, aí você vai modulando até chegar numa reciclagem maior. Sei. A verbetógrafa. Tenho muita afinidade com o assunto do verbete. Acho que eu era uma pitonisa emocional, que usava o psicossoma e não o mentalsoma. Como reciclar esse traço fraco que persiste até hoje? Então, tem que trabalhar a questão aí, o fundo emocional, né? Você tem que trabalhar mais a questão da racionalidade, do mental soma. Então, uma das coisas que ajuda no desenvolvimento parapsíquico é a própria construção de arcabouço mental. Então, vamos trabalhar com mental soma, ler, escrever, aprofundar mais os conceitos e teorias. Se você tem afinidade com a parapercepciologia, começa por aí. Depois vai aumentando a sua cultura. Então, isso fortalece a pessoa. E a questão emocional é começar a ver aqueles pensamentos ou situações em que ocorram essas oscilações desses estados emocionais. Então, é muito importante aí entrar a questão da consciencioterapia, a questão da própria conscienciometria. Então, a gente já tem uma listagem de técnicas conscienciológicas que possibilitam melhorarmos nessa questão emocional. A verbetógrafa. Favor comentar a frase enfática do verbete. Tá. Então, a frase enfática, ela coloca as pitonisas, então, são mulheres reconhecidas historicamente pelas habilidades parapsíquicas, porém capazes de evidenciar ações incautas e místicas, geradoras de dependências e fanatismos. Então, como a gente está debatendo aqui, né, então as pitonisas eram representações, elas foram, né, representações sociais da própria Grécia. Então, elas eram consideradas deusas materializadas na Grécia, devido às suas habilidades parapsíquicas e parafenomenológicas. Porém, em muitos casos, através do ocultismo, né, que esses rituais de iniciações ou até mesmo de sessões onde elas realizavam os fenômenos parapsíquicos, eles eram fechados. Então, não havia um desenvolvimento para todos relacionados ao parapsiquismo. Então, era para poucas pessoas desenvolverem essas habilidades e atributos. Então, com isso, gerou o quê? A questão do misticismo, né? Dessas crenças irracionais. Então, muitas pessoas idolatravam essas pitonisas, né? E causavam extrema dependência e fanatismo. Então, aí que é o erro, né? Digamos assim. Hoje a gente está fazendo ao contrário. Nós estamos trabalhando com a reeducação parapsíquica, nós estamos favorecendo as pessoas para elas se tornarem mais lúcidas com a questão do holossoma, com as bioenergias, para elas trabalharem em si esses atributos e para elas serem autônomas quanto a isso, com um objetivo mais assistencial. A verbetógrafa chegou a pesquisar qual era a relação dos gases que eram emitidos naturalmente no oráculo com o momento do transe das pitonisas? Teve estudos até de um francês, né, se não me engano, nesse livro O Oráculo, O Segredo da Antiga Delfos, né, que ele coloca vários artigos de vários outros pesquisadores que eles descobriram essa questão dos gases, né, que influenciavam sim na questão na questão dos transes parapsíquicos. Então, alguns comentam que acho que é metileno ou etileno, né? Etileno, entre outros, que alguns outros falam que são outros gases, eles atuam no cérebro como se fosse uma anestesia. Então, a pessoa ela vai perdendo a lucidez e, com isso, ela pode entrar ou favorecer algum transe. Porém, somente essa tese não foi
comprovada, digamos assim, 100%, porque eles até fizeram testes, parece que em laboratório, com algumas pessoas, na atualidade, e não conseguiram reproduzir essas informações assertivas do parapsiquismo. Então, muitas das pitonisas poderiam, sim, utilizar esses gases para entrar num inicial transe, porém, as informações obtidas por elas, que eram fatuísticas, acontecia, né, digamos assim, né, era uma coisa concreta de fato, não foi reproduzida isso num laboratório atual. Então, eles acabam verificando assim, opa, o que pode acontecer? Será que só os gases interferiram nelas ou realmente existe algo além que pode ser considerado aí os fenômenos parapsíquicos? Então, é uma interrogação que ficou nessa só um questão. fenômeno de indução. Do jeito que uma pessoa pega para ver a mão esquerda para ler a mão da pessoa, do jeito que o outro coloca lá um incenso, do jeito que o outro coloca uma vela, do jeito que o outro usa pêndulo. Isso tudo é muleta. Então, a muleta das pizzas era fazia parte do a ritual, emanação né? vulcânica. O problema é esse. Hoje em dia, que estão usando mais é o processo dos champignons. Na opinião da Verbetógrafo, a hegemonia das religiões moniteístas de base judaica representaram um travão milenar do parapsiquismo para as mulheres? Afinal, nessas religiões, a figura da sacerdotisa é quase inexistente. Então, na história da Grécia, a gente pode ver que uma das, digamos assim, da destruição, né, desse templo de Delfos foi advindo da questão da religião cristã, né? Então, quando o imperador Constantino ele unificou Roma, né, e ele se colocou na condição da igreja, né? Então ele acabou destruindo aí, fechando os templos e tudo mais que envolvesse fenômenos parapsíquicos e também que envolvesse essas iniciações, esses fenômenos, né? E assim por diante. Então, a questão é poder, né? Então, eu vejo assim, a igreja, ela tenta, quanto menos, ela quer ser a força central. Então, eles colocam aqueles que tinham ou possuíam essas habilidades como pagãos, né? Tipo, como vinculados aí com uma coisa mais antagônica e assim por diante. Então, colocando medo na população perante aquela condição, né, de fenômenos. Jarbas. Professor, minha mãe teve 2 gestações antes de eu ressomar. Nas 2, os bebês vieram sem vida. É possível que nessas gestações anteriores fosse eu mesmo tentando ressomar? Um bom percentual desses casos é justamente isso. Pode ter sido, sim. Lilian, aqui na letra B. Na página 13, na parafatologia, na 4ª linha, você comenta os fenômenos parapsíquicos comprovados em Delfos. E vocês até falaram dessa credibilidade, que o que as pitonísias falavam, todo mundo seguia. Mas existe o outro lado, comprovações de fraudes daquela época? De fraudes? Olha, que eu vi, assim, o que eu li, sabe, Mariana, é que às vezes elas falavam aos moldes de uma poesia, de uma prosa, e que ficava difícil uma interpretação. Quem interpretava esse transe, essa psicofonia da pitonisa eram os sacerdotes, né? Então, aí, eu nunca vi nada falando assim de fraude mesmo, né? Digamos assim. Que existia, a manifestação delas, então, era considerada genuína. Até, digamos assim, o que eu já vi, tá? O pouco que eu vi, sim. Mas também teve, eu acho que tem nesse oráculo, a questão, assim, ele menciona quando elas queriam agradar algum líder. Mas aí não fica claro se o fenômeno, se elas faziam essa fraude em si ou não. Entendeu? Se possuía ou não. Porque como elas eram médiums, eu acho que tem a parte do médium também, né? Se tem informação, mas se passa por uma fonte, sim, acaba, né? Mas eu não sei se ficou claro isso, porque a forma de elaboração dela, da psicofonia, muitas vezes não era direta. Então, ela utilizava-se de uma linguagem diferenciada. Por isso que eu falei, em forma de, sei lá, de uma, como se fosse uma poesia, uma coisa mais, né? Até mesmo mais dramática, mais emocional, e muitas vezes não era objetiva, mas, digamos assim,
a forma da abordagem não era tão assertiva. E essa interpretação era dada pelo sacerdote. Então, daí, eu acho que, digamos assim, pode ter, abre margens para, né, para várias hipóteses daí, né? Obrigada. Lilian. Isso é interessante que existe relatos de erro de Delfos. Mas Erro. Fraude não, porque não tinha como, né? Porque ela falava aquilo lá, a pessoa. E existia ironias que ela fazia. Por exemplo, Alexandre o Grande esteve lá numa época que Delfos estava fechado. Ele exigiu que elas atendessem ele. E foi feita, então, em particular, lá uma sessão para Alexandre o Grande. E eles falam assim, não, você será invencível nas batalhas. E Alexandre morre de malária, praticamente, né, no caminho. E outro lá que teve lá, que queria saber se ia começar uma guerra ou não, também exigiu ser atendido. Elas falaram assim, não, se você entrar nessa guerra, um império cairá. Ou um império. Só que ele interpretou como o império. Quer dizer, do outro. Não, quem caiu foi o dele. Ele perdeu a guerra, o império dele se desfez. Mas todas essas vezes, esses erros foram... de interpretação. Aconteceram porque eles exigiram naquele momento que elas profetizassem. Não, esse do império não, esse foi normal. O de Alexandre que foi exigido mesmo que atendessem ele. Existia um outro caso também que exigiram que elas atendessem um rei. Ela não estava preparada, ela entrou em epilepsia e morreu. A Pítia morreu durante o transe. Porque ela foi na época do inverno, Delfos fechava. Que eles falam que Apolo se recolhe no Olimpo no inverno. Essas coisas. Aí Delfos no inverno era fechado. Então eles exigiram que atendessem ela. E eles prepararam mal a médium, a parapsíquica não estava preparada, a Pítia. Ela realmente entrou em estado epilético e morreu. Ela saiu, ela dessomou. E eram diárias essas sessões que elas atendiam? No começo, elas eram anuais. Quando que lá pegou embalo, né? Chegavam a ser mensais e depois chegou quase a ser diárias, né? Semanais chegou a ser, eu sei que chegou a ser. Revezavam. E eram várias ao mesmo tempo, assim, ou normalmente era só uma? Não, era uma. Elas se revezavam. O cargo de Pítia era vitalício, né? Tanto que elas chegavam até a ficar bem idosas já sendo Pítias ainda. Se elas resistissem, né? Que eram extremamente exigidas, né? Eles falavam que ao final aquele historiador, lá não estou lembrado o nome dele, que é o que fala mais de Delfos, que ele era da romano e que chegou a ser sacerdote de Roma. Eu não lembro agora o nome, você lembra? Então ele falava que no final de uma predição, ela se assemelhava a um corredor de maratona. Nossa. Ao final da maratona. Ela estava esgotada mesmo. Né? Tá bom, obrigada. Há os casos também do processo de estupro da pitonisa, que dava uma maldição em cima do cara lá e morria logo. Todo mundo falava isso. Então todo mundo tinha medo até de chegar perto dela. E criou a lenda. Né? Lilian, nessa linha aí das fraudes, você coloca aí em Ciclologia, página 13, o primeiro ciclo, o ciclo de fraudes parapsíquicas motivadas por tentativas de escondimento das faltas pessoais. Você pode explicar? Aqui está mais vinculada, se você for ver na exemplologia, só para a gente correlacionar, tá? Na exemplologia, você vê aqui a pitonisa original e a pitonisa atualizada. A atualizada é a mulher sensitiva de hoje, atuante nas religiões e seitas místicas na transmissão de mensagens parapsíquicas. Então, eu coloquei esse ciclo de fraudes parapsíquicas mais vinculados com essa pitonisa atual, tá? Por questões assim de referência mesmo. Sim. Então, o que a gente observa? Tem casos de médiums que fraudam, tá? A mediunidade, fraudam a questão da psicofonia, da psicografia, entre outras, muitas vezes pela própria vaidade. Então, às vezes, naquele dia, naquele momento, ele não está propício, não está de acordo, digamos assim, né? Então, ele para desenvolver aquele fenômeno, mas mesmo assim, ele faz o fraude para não ter que mencionar que ele não estava apto naquele dia, ou algo nesse sentido. Então, esse é um exemplo, digamos assim, né? Então, tem casos, assim, dentro do espiritismo, né? Na própria psicografia, assim, por diante. Então, é nessas questões que eu coloquei aqui. Não sei se ficou claro. Ficou, entendi. Aqui em Parafatologia, ainda na página 13, eu queria que você comentasse a interpretação das mensagens parapsíquicas realizadas de maneira anticosmoética. Acho que está na 7ª linha, de baixo para cima. Da parafatologia?
Na parafatologia, página 13. A interpretação das mensagens parapsíquicas. Encontrou? Isso, encontrei. Então, essa interpretação, eu estou colocando assim, para a gente começar a refletir, né? Então, a interpretação, ela vai de cada pessoa. Então, que é o conteúdo do fenômeno. Então, aqui a gente está falando desse fator, né? Então, essa interpretação, ela vai depender do nível de maturidade, cosmoeticidade de cada sensitivo e também das pessoas correlacionadas. Então, aqui é mais assim para a gente questionar mais a forma ou abordagem dada nessa mensagem relacionada ao parapsiquismo. Tá? Então, voltando aos médiums, né? Então, alguns casos, ou geralmente, ou em muitos, né? Ocorre a pessoa ela abordar ou mencionar uma mensagem parapsíquica de acordo apenas com o seu viés. Ela tem uma interpretação de acordo com a sua crença. Então, ela dá um aconselhamento, muitas vezes sem reflexão, sem autocrítica para uma outra pessoa, e isso pode mudar a vida da outra, né? Isso que é o mais sério. Então, quando você puxa a responsabilidade, a autocrítica, então, a principal coisa que eu vejo assim, é a reflexão, nesse caso. Então, se você tem uma informação, então tem aquelas 3 perguntas básicas, né? Por que você quer falar? Para quê? Para quem? Né? Então, aí você já verifica a sua intenção. E ter o momento certo, a situação certa e as pessoas corretas para expor aquela situação. Então, se a pessoa começar a contar tudo que ela percebe, sente parapsicamente, em qualquer situação, em qualquer pessoa, opa, o que está acontecendo? Qual é o ganho secundário disso? Né? Qual é a intenção de fato? Então, isso que é o mais importante, é isso que eu quis trazer para a reflexão. Lilian, aqui em cima, no ar, página 14, na primeira linha da ciclologia, a identificação do ciclo pessoal de desperdícios da autopotencialidades parapsíquicas. Você poderia comentar, por favor? E as consequências disso, o que você visualiza? Tá. A identificação do ciclo pessoal de desperdícios, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, que eu estou lembrando, da pessoa parapsíquica, porém com, digamos assim, um estado emocional lábil, que é a labilidade parapsíquica. Então, o que seria isso? Devido à imaturidade emocional, ela acaba tendo desperdício da potencialidade parapsíquica dela. Então, pode ser devido a um medo, a um receio de enfrentar ou ver com o CIEX. Esse é um caso simples, né? E devido a essa fissura dela, ela acaba impedindo todo o mecanismo de assistência que ela poderia fazer com o parapsiquismo dela. Ok? Então, aqui, colocando mais ainda, aprofundando um pouco mais esse exemplo. Então, a pessoa lábil, que se altera com qualquer assimilação que é ocasionada com uma pessoa, com contato interpessoal ou com o ambiente, ela não tem condições ou recursos de utilizar com maturidade o próprio potencial, que é o parapsiquismo. Então, ela acaba desperdiçando isso. Para que ela está tendo aquele fenômeno, né? Então, muitas vezes ela está fazendo uma leitura do ambiente, mas não está sabendo lidar com aquela situação. Às vezes ela enxerga com o CX, mas tem medo, entendeu? Então, todos esses fatores vão desperdiçar as habilidades da própria consciência. Aí as dinâmicas parapsíquicas do CAE pode ajudar, né, para qualificar e sair dessa condição. Sim. Então, qualquer atividade que desenvolva o parapsiquismo de uma forma madura, qualificada, assistencial, vai otimizar, sim, essa consciência. Além, aqui, vamos colocar assim, além da própria consciencioterapia, a pessoa passar como evoluciente, passar lá como consciencobaia, porque ela tem que entender qual é o pensamento dela equivocado daquela situação. Por que ela tem medo lá da consciência? Ela tem medo da morte? Por quê? O que ocorre? Então, ela tem que aprofundar na própria pensanidade. Então, ela trabalhando nesse ciclo de pensamentos, digamos assim, distorcidos, errados naquele momento, vai propiciar a ela uma alavancagem maior, tá? Para o autoenfrentamento e para a utilização das habilidades parapsíquicas dela. Lilian. Obrigada. Aqui, só uma dúvida, vocês falaram agora que as pitonisas eram exigidas muito. Você fala com relação ao desassédio, porque elas não faziam desassédio, elas ficavam acopladas nesse sentido? Não, elas eram constantemente assediadas, né? Tá. Ou ela era em corporação que elas trabalhavam, né? Constantemente. Não, na hora da predição.
Na hora que, depois não, depois elas passavam tinha uma vida delas muito regrada, né, uma vida extremamente regrada, mas elas só faziam o processo parapsíquico de fazer as predições naquele momento, né? Depois não. Se você pensar, Fabiana, o nível de exigência que essas médiums, né, que essas pitonisas tinham de ectoplasmia, é só pensar nesse parâmetro, tá? Para a gente começar a ver. Então, a ectoplasmia exige do quê? Da própria fisiologia do corpo. Imagina, ela horas de duração, a sessão, ela tendo esse esforço, até mesmo fisiológico, parafisiológico, então há um desgaste disso. Né? E também não tinha uma preparação, né? Tipo elas não tinham o que a gente tem aqui, encapsulamento, desassimilação, eu acho que tinha coisas similares, né? Mas assim, um domínio pleno daquilo, ou até mesmo um exercício maior com isso, não havia. Então elas entravam, digamos assim, com tudo, né? Para a utilização desse fenômeno. Uma das coisas que a gente hoje a gente está aqui discutindo de forma assim, muito técnica essas questões. Nessa época, o Constelação era totalmente emocional. Ela estava lá recebendo um Deus, literalmente. Isso na cabeça dela, o processo emocional muito carregado. Os processos de iniciações, de parapsiquismo nessa época, eram processos emocionais extremamente carregados e instintivos. Não tinha essa visão que a gente tem de consciex, não. Consciex para eles eram deuses. Consciex e Deus é a mesma coisa. Quando eles falavam receber uma coisa, eles falavam receber um Deus, né? Então você imagina como está isso na cabeça, né? Rodando ali na cabeça dela. Dizem que a maior, quando recebia Apolo mesmo, ela ficava serena. Era o máximo da comunicação. Quando elas conseguiam ficar serenas durante a comunicação. Que era aí eles achavam que ela realmente tinha recebido de Apolo, né? Porque é o Deus né? Mais elevado da deles. Mas em si eram ambientes extremamente. Outra coisa, era um teatro, né? Que era preparado com tochas, escuro, rituais muito sacrifícios de sangue que era feito em volta com bodes. Então você imagina um ambientezinho que era criado ali, né? Entendeu? Então era extremamente desgastante emocionalmente principalmente para a pitonisa, né? Professor Valdo, seu verbete tem uma correção aqui na página 1, lá embaixo na premissa em ponderaciologia. Interposições. Isso. Já falaram? Agora tem um outro também na argumentologia, a consciex. Tá certo? Tá. Tem mais algum? Não, aí é só uma pergunta. Correção não. Na sua listagem, esse tema é extremamente pertinente, né, ao debate hoje. E na listagem, o senhor trouxe para nós aqui 13 itens. Eu acho que os mais sérios seriam o 5, 10 e o 13. 5? O 10 e o 13. Essa aí é a intervenção terapêutica. Até encapsuladora, entre a consciência e a consciência possessora consciencial. Isso aí é o problema, então, do desassediador. Isso é a técnica o processo de exorcismo, esse trabalho todo que tem por aí. O senhor trouxe ali na página 3, o senhor fala da felicidade, né? Lá no final, ali no primeiro parágrafo da página 3, o senhor fala, a felicidade mais inteligente é fazer os outros felizes. A interposição fraterna, esse processo de desassédio e de saber traduzir a paragenética, né? A possibilidade paragenética que a pessoa tem, para a gente conseguir fazer esse link entre a paragenética e a tradução do que a pessoa precisa no momento, né? Que eu acho que seria o ideal em termos de interposição. Parapsiquismo. Tem tudo isso. Tá. Agora, esses outros aí todos dizem respeito à interposição. É o caminho da pessoa lá, a clivagem que ela tem, a intermediação. É o jeito. É saber essa tradução, intermediação exata, né, no momento correto. Eu vi que às vezes... A Pitya, a pitonisa, tinha intermediação. Entre as consciências guias cegas e as consciências, vamos dizer, carites. O tempo todo era assim. É a mesma interposição, sempre. Professor, mais uma pergunta ainda no seu verbete, logo acima, ali na página 1, lá embaixo também, próximo ao erro, correção,
O senhor fala da atenção ponderada, né? Atenção ponderada é aquela que a pessoa está bem lúcida e sabendo discernir o que ela vai, com a tomada de posição, com a postura perante aquilo. Essa que é a atenção melhor que tem. Medida certa, né? Entende? Ponderada. Está de olho. Entendeu? Professor Valdo, nesta questão do interpositor, a consciência solicitante de um pedido de TENEPS poderia ser um interpositor entre o tenepsista e o assistido? Pode ser um... Pode, né? As posições da TENEPS podem mudar muito. Entendeu? Uma coisa e outra. Do jeito que o tenepsista tem relação com o assistido, ele tem como parador. Agora, ele pode ter até com o satélite assediador, etc. Tal, aí depende. Às vezes, a pessoa lá, que é o tenepsista, ela tem mais afinidade com o satélite do assediador, que ainda não veio. Veio só o assediador. O satélite vem depois. Tudo é intermediação. Quer dizer que essas categorias podem aumentar. Não, eu dei só as básicas para a pessoa pensar. Né? Agora, na possibilidade dessas interseções, tem né? muita coisa, muita variação nisso aí. Modalidades de posicionamento, de atuação, isso varia muito. Né? Tá, obrigada. Lília, na página 13, em parafitologia, terceira linha, a disponibilidade íntima das pitchas para assistidos e, em seguida, a instalação do campo energético assistencial. As pitonisas, elas possuíam essa disponibilidade, né? Então, no momento que elas se colocavam nessas iniciações, né, elas se colocavam à prova, né, da questão da própria ectoplasmia, psicofonia, entre outras, ela estava disponível para com o assistido. Então, cabe também lembrar que as pitonisas também fizeram a assistência. A gente falou muito da questão mística, né, dessa abordagem mística, porém, havia casos de cura, havia casos de paracirurgia, havia casos onde assistia através dessas mensagens. Então, por isso que o verbete é neutro, né? Colocando mais uma vez. Então, havia, sim, uma disponibilidade, uma predisposição da pitonisa para com o assistido. Tá? Então, e a segunda, Fernanda, a segunda questão tua era... Era da instalação do campo. Então, para que ocorressem esses fenômenos, claro, na época, com aqueles rituais, tinha todo um cenário, mas também exigia dessas pitonisas e dos sacerdotes uma instalação de um campo energético, mesmo que inconsciente, utilizando aí esses rituais, utilizando, né, todos esses artifícios para a instalação desse campo. Então, esses eram os primórdios, né, o início dessa abordagem energética. Agora, ó, as pitonisas eram mais simpáticas do que as sereias. As sereias cantavam nos rituais, nas coisas delas. Por exemplo, isso que eles fazem aí no sincretismo africano, aí, essas seitas africanas que cantam, é o trabalho das sereias. Agora, por exemplo, aquele nego velho e etc. tal, é o trabalho das pitonisas. Tudo é ritual. O ritual moderno, ele continua, eles repetiram isso aí. Entende? Porque o canto, por exemplo, o processo do atabaque, a batida dos tambores no terreiro, é o processo das sereias. Então, as pitchas, as pitonisas, eram mais simpáticas. Perante isso tudo aí. Isso tudo existia. Agora, outra coisa, quase sempre, aquilo que eles chamavam de sereia eram mais potentes parapsiquicamente do que as pitchas. Que elas tinham autonomia. As pitchas não tinham, eram submissas, eram mais médios inconscientes da história. Lilian, o que ou quem determinava
que tal mulher vai ser uma pítia, vai seguir essa... Como que era feito? Como era feito Como que era isso? escolhida as Como eram pitonisas, escolhidas, né? exatamente. Tem o nosso especialista vai complementar, vamos ver. Mas o que eu vi de história é que tinha famílias que era já, digamos assim, hereditário, digamos assim. Tinha a mãe, tinha outras da família que eram pitonisas. Às vezes eram camponesas escolhidas que tinham fenômenos, tinham uma predisposição de uma sensibilidade que aconteciam. Tinha também isso que o pouco que eu, digamos assim, que eu vi, né, nessa literatura. Então variava muito nesse contexto. E nesse livro Oráculo, ele aborda essas várias facetas de escolha, mas não bate martelo em nenhuma, de como assim que era de fato feito a escolha das pitonisas. E lembrando que no oráculo tinha outras mulheres, fora a pitonisa em si e os sacerdotes, que elas ficavam, digamos assim, é como se estivessem arrumando aquele local. Os rituais, ajudavam a pitonisa a banhar-se antes do ritual. E essas ele abordou que eram como se fossem já iniciadas para ser essa pitonisa, digamos assim. Então, eles escolhiam essas mulheres que tinham um pouco mais de sensibilidade. Aqui também fala que é interessante que eram normalmente mulheres com mais de 50 anos, que já não tinha mais o esposo e não tinham mais cuidados com filhos. Então, elas se dirigiam a esses templos para ficar se dedicando à vida, digamos assim, as vestais, né? Era uma dedicação total ao templo, e assim por diante. Como também tem fatos, ou digamos, tem também a história de que eram mulheres virgens, isso bem no início, belas, que eram a representação que a gente vê em pinturas, né? Tem lá na Capela Sistina, né, que tem Michelangelo, né, retratou 5 sibilas, né, se você olhar na internet. Então são mulheres belas, né, com os lábios carnudos e tal. Mas isso é mais um processo que ele coloca mais assim romanceado, digamos assim, né? Então tem até aquela história que existia uma bela, né, assim, sedutora, que era pitonisa e tal, e que um dos reis de uma outra área, né, violentou ela. Então roubou ela, e depois surgiu aí a questão de pegarem mulheres mais velhas e que não, aí ficou aquele mito da questão da virgindade e tal. Mas tudo isso é história, assim, tem que pesquisar mais, é o que eu vi, né? Jarbas, por favor. É só uma coisa interessante, parece que era muito democrático isso, ao contrário dos outros templos, igual Eleusis, que eram 2 famílias que revezavam entre eles, para quem ia ser sacerdote ou não. Delfos não, ela era pegada entre camponeses até famílias mais ricas, né? E desde os xamãs, um dos critérios era a acessibilidade parapsíquica, né? Por exemplo, eu perguntou da loucura, a epilepsia quer dizer o mal sagrado, o mal de Deus, porque já era ligado ao parapsiquismo, desde aquela época. Pessoa que apresentava epilepsia, a histeria, né? Tudo isso era ligado, as pessoas já eram olhadas com outros olhos, né? E elas podiam... Estados alterados de consciência. Elas podiam recusar, por exemplo? Com certeza, mas era uma honra, né? Mulher naquela época não podia recusar muita coisa, sabe? É por isso que eu estou perguntando, né? Se podia recusar. Era mais assim, era um convite meio assim, ou você vai ou você morre, né? Há muitos casos de epilepsia que são nada mais, nada menos do que semi-possessões. E outra coisa, vem a consciência comunicante, fala através do epilético, e depois vai embora. E o epilético não sabe nada disso, nem viu, nem sabe, porque a memória da epilepsia desaparece. Então, por isso que... Outra coisa, antigamente, às vezes, o cara entrava numa crise epilética, vinha o possessor, falava umas coisas muito sérias. Aquilo acontecia, pronto. Por isso que eles começaram a falar que era o mal sagrado e tal, etc. Só como curiosidade... É possessão. Delfos começou porque tinha um lugar que um pastor levava umas cabras, e ele viu que as cabras, quando pastavam em certos locais, elas começaram a ficar loucas, e pulavam, e rolavam no chão. Aí as primeiras pitonisas foram as cabras. O mal da cabra louca. Aí, como a mulher dele, uma vez que ficou muito tempo nesse local, também ficou em estado alterado e profetizou, ele achava. Aí aquilo ali correu, isso aí na idade do bronze ainda, 1600 antes de Cristo, mais ou menos, que foi o início, né, de Delfos. Essa da história da cabra é de 1600 antes de Cristo.
Então, é ali que começou Delfos. Aí eles criaram, como eles ficaram com medo daqueles gases invadir, eles tamparam, vamos dizer assim, criaram um lugar cercado para evitar que aquela coisa saísse dali. E ali desenvolveu até virar Delfos, né? Delfos quer dizer útero, para quem não sabe. Que é o símbolo, seria o que o professor Valdo fala de fazer o local de gestação, né? Um conceptáculo, né? Que Delfos quer dizer útero. A gente vê até na medicina, né, Pedro? O útero de Delfos, né? Que é a mulher que tem 2 úteros, né, por exemplo. Olha, existe uma frase que eu já cunhei há muitos anos, que é o seguinte: o cara bom de quebra-cabeça é só o cabra-cabeça. Você sabe que tem aquele negócio, né? O filme cabeça, discussão cabeça, um monte de coisa, papo cabeça. O bom mesmo do quebra-cabeça é só o cabra-cabeça. Entende? Cabra fora de série. Cabra macho. Ô Lilian, na parafatologia, na 5ª linha, você fala das mobilizações energéticas desenvolvidas no templo. Tá. Poderia repetir, Silvana, fazendo favor? Oi, Lilian, não entendi. É na 5ª linha, parafatologia, página 13. Sim. Você fala das mobilizações energéticas desenvolvidas no templo. Você pode falar um pouquinho, por favor? As mobilizações seriam os próprios fenômenos desenvolvidos, né? Então, elas faziam a própria questão do transe, né? Parapsíquico, a psicofonia, para elas desenvolverem informação, a mensagem, né? Então, seriam as manobras, digamos assim, vinculadas aos fenômenos parapsíquicos. Tá? Então, dali tinha a questão da ectoplasmia, entre outros fenômenos existentes. Né? Então, elas ficavam predispostas para que ocorressem esses fenômenos. Eu entendi que tinham assim, um trabalho assim, mais específico, só com energias. Agora, Lilian, aí no final da parafatologia, na 3ª linha de baixo para cima, você fala da para-autobiografia evidenciando os trafores e trafares parapsíquicos. Amplia um pouquinho, por favor. A questão pensando aqui nas seriexes, né, Silvano? Então, esses trafores e também trafares parapsíquicos são marcas, são pegadas nossas. Então, dessa vida e também de vidas passadas. Então, a gente tem que começar a observar as nossas habilidades aqui, como estou falando da parapercepciologia, quais são os nossos trafores, quais são os seus trafores parapsíquicos, né? E também quais são as suas lacunas, né, que são os trafares. E através disso, a gente começa a estudar. Então, a gente começa, no meu caso, eu falei que eu tenho, né, esse vínculo aqui com a questão da pitonisa, com o misticismo. Então, eu comecei a ter retrocognições. Então, eu comecei a ver tantos trafores que eu tenho dentro do parapsiquismo, foi devido a esse trabalho que eu tive em algumas vidas, não sei quantas, entendeu? Relacionadas aos fenômenos. Porém, os meus trafares também advêm disso. Então, a gente começa a estudar. O motivo agora é qualificar os nossos trafores, né? E diminuir cada vez mais os trafares, né? Para que a gente consiga evoluir de uma forma mais madura, né? Com discernimento, utilizando essa ferramenta de uma forma assistencial. Lília, você não usa mais caldeirão na sua casa, não? Caldeirão, Paulo? Não está. Caldeirão. Lília, mais uma coisa. coisa. Paulo, você não errou, não. Ô, Lília, eu cantava e você mexia. Esse departamento não me pertence. Oi. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Tá. Lembrando uma resposta que você deu bem no início, você acha que uma pessoa... Eu tive essa impressão na sua fala, que tenha feito um mau uso desse parapsiquismo enquanto pitonisa, ela pode hoje ter vários bloqueios com relação ao parapsiquismo? Eu vejo que não dá para a gente padronizar, Silvana. Eu vejo assim, eu não tenho grandes bloqueios assim. E eu acho que eu errei muito, né? Entendeu? Então eu vejo assim que varia cada caso, cada situação, o temperamento da pessoa, o que ela fez, né, de vidas em vidas, e por aí vai.
mas não tem como a gente padronizar. Agora, eu vejo sim que a principal coisa que eu vejo para mim de resultado mais concreto é que eu vejo assim, o meu trabalho dentro da conscienciologia, eu não tive assim, como é que eu posso dizer, eu não escolhi muito, tá? Eu não quis assim, eu não corri atrás, digamos assim, de estar dentro do acoplamentário ou coordenar o acoplamentário. Então, isso foi pintando aos poucos. E se você for ver, o acoplamentário é um curso que trabalha com o quê? Reeducação parapsíquica, clarividência, desmistificação, porque está lúcido, o aluno está ali, está lúcido, e eu sou uma das professores, né? Assim, nós, professores desse curso, a gente atua como o quê? Aumentando a lucidez do aluno, para que ele faça isso sozinho. Então, eu acho que tem tudo a ver, na minha lógica aqui, né? Dentro de mim. Então, por isso que eu estou bastante tempo lá. Você nunca colocou um caldeirão, plantou comigo, ninguém pode, põe na porta da sua casa. Então, é uma forma, né? Então, não sei se ficou claro, Silvana. Então, você tem que ver, assim, às vezes não é um bloqueio, mas tem que ver o que a pessoa fez de fato e conseguir traçar conquistas, digamos assim, com esses trafores, aproveitar isso para assistência. Ok, ficou claro, Lilian. Obrigada. Lilian. Sim. É muito bom verbete, meus parabéns. Obrigada. Você teve acesso a alguma filmografia específica sobre esse assunto? Ou conhece alguém que tenha? Eu conheço quem tem, tipo o Ivo Valente, né? Jarba, você tem? Eu vi, sim, filmes, assim, que passa cenas da pitonisa, mas são muito poucos, assim, tipo, eu não vi, né? O Ágora, né? Não fala da pitonisa, mas fala de todo um elenco da Grécia, eu acho bem interessante, né? E também comentam desses deuses, da mitologia, comenta, se não me engano, da pitonisa, mas não retrata ela, digamos, no filme em si. Agora eu não consigo falar para você os filmes, tá? Mas provavelmente tem um especialista, que é o Ivo Valente, que ele pode te dar sugestões aí riquíssimas de filme. Bom. Documentários. Poderia também falar um pouquinho mais sobre o curso, sobre o Código Pessoal de Cosmoética? Eu posso passar para um professor do CPC, porque ele sabe, né, vive lá em casa, então ele faz esse curso comigo, assim, né, diariamente. Então, eu tenho esse privilégio, então vou passar para ele, só um pouquinho. Ô, Júlio, falar em filme, Júlio, tem Os Imortais, se eu não me engano, é um filme baseado na história da Grécia, saiu agora esses dias ainda, e tem um lance lá das pitonisas, tem efeitos especiais, se eu não me engano, é O Imortal ou Os Imortais, acho que é Os Imortais. Sintoniza na internet para pegar as pitonisas. Lilian, eu também ia falar aqui do filme Troia, que ele mostra um pouquinho também lá dos tempos de Apolo, durante lá o conflito, né, entre os troianos. Então mostra, né, rapidamente também as moças lá fugindo de dentro do templo, né, o pessoal que fazia parte lá dentro do templo. Rapidamente. A respeito do curso, né? Nós estamos, nesse final de semana, inclusive, foi a segunda edição, o primeiro módulo da segunda edição do curso do CPC. E nesse curso, a gente procura passar para o aluno instrumental técnico para a pessoa poder construir o seu próprio CPC de uma forma bem autônoma. A partir do quê? Da autodiagnóstico, da autopesquisa, da capacidade da pessoa que tem de fazer autocrítica e checar a sua intencionalidade. A nossa ideia agora, já para o ano que vem, é fazer mais um módulo. Mais um módulo não, mais uma edição. Professor, aqui, ó, algumas pessoas conhecidas minhas me solicitaram que eu pedisse ao senhor que colocasse o nome delas na sua TENEPS. Tem como? Me dá o papel. Tá, ok. Sim. Efeitologia. Poderia comentar o efeito bumerangue da fuga quanto ao parapsiquismo assistencial? É quando a pessoa ela não quer trabalhar com sua habilidade, com seu trafor parapsíquico. Ela tenta, de alguma maneira, fugir disso. Por mais que esse trafor, óbvio, às vezes tem algumas lacunas a ser trabalhadas, digamos assim, na sua periferia, digamos assim. Então, eu coloquei até um caso da pessoa, no meu caso, né, pessoal, de ter parapsiquismo desde a infância, porém, não querer trabalhar diretamente com a parapercepciologia. Eu sempre estava permeando, mas eu não enfrentava, não me posicionava. Então, esse fato dessa fuga inicial acaba travando outras manifestações, outros trafores e até mesmo assistência.
né? E a própria programação existencial da pessoa. Então, no momento que a Consim ela decide se posicionar perante o trafor dela, a sua competência, acaba deslanchando várias outras áreas da proexis dela. Agora, Lília, nós gostamos muito aí da situação, de modo que precisamos mais uns 100 verbetes da sua lavra. Pode ser com Jarbas, pode ser com Everaldo, pode colocar outros dos cursos aí, tudo junto, mas mais 100, tá? 100 com C. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 49 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Temos os recados do Antônio sobre a prova geral de Conscienciologia, a Cíntia sobre o curso Princípios Práticos para a Evolução e o Jorge sobre o Congresso de Tenepsologia. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Prestigiem nossos patrocinadores. Nós temos diversas empresas que patrocinam a Enciclopédia da Conscienciologia. Uma delas é a empresa Arte Tintas e a Tintas Coral. A Arte Tintas é de Foz do Iguaçu, fica na Avenida JK, e ela está, junto com a Coral, num projeto de pintura externa do tertuliário. Então, a pintura que está acontecendo agora no tertuliário é patrocinado pela Tintas Coral e pelo seu representante em Foz, que é a Arte Tintas. Então, você, empresário, ligado ou não à Conscienciologia, que quiser prestigiar, divulgar a sua marca no site da Tertúlia e patrocinar a Enciclopédia da Conscienciologia, você pode entrar em contato comigo, aqui o DDD é 45 91450292, ou na recepção do CAEC, 3525-2652, que nós daremos todas as instruções de como funciona o patrocínio da enciclopédia e a divulgação da sua marca. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos lembrar a realização da 7ª edição da Prova Geral de Conscienciologia, que vai acontecer agora domingo, no dia 9 de dezembro, no Discernimento, de 8 às 12 horas. O convite principal é para os teletertulianos. Nas edições anteriores, nós tivemos, na edição anterior, nós tivemos 8 localidades que puderam oferecer a oportunidade da realização da prova. Para essa edição, apenas 4 localidades já confirmaram, que são São Paulo, Brasília, Campo Grande e Fortaleza. Então, as pessoas que tiverem interesse em fazer a prova, fora de Foz, por favor, entrem em contato através do e-mail do tertuliário e a gente vai ver aí o que é preciso para poder realizar essa prova em outras localidades. Seria uma oportunidade bem interessante. Em relação à matéria da prova, as pessoas estão perguntando, predominantemente, os últimos 2 anos de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Isso implica verbetes do professor Valdo e dos demais verbetógrafos. Nós estamos procurando selecionar aqueles verbetes que tiveram maior repercussão e que os conceitos foram mais debatidos e que chamaram mais atenção. Além disso, também os verbetes do dicionário de argumentos da Conscienciologia também vão estar inseridos aí. Então, fica o convite para que a gente possa realizar, né, estudem aí, deem uma lida, revejam aí os principais temas que foram debatidos, porque é uma excelente oportunidade para a gente poder fazer uma autoavaliação, né, da nossa compreensão da Conscienciologia no sentido de poder otimizar aí o cumprimento da PROEX. Ok? Qualquer informação a gente está à disposição. Muito obrigado. Boa tarde aos teletertulianos. O IPC de Uberaba convida a todos de São José do Rio Preto e região para a palestra gratuita com o tema Princípios Práticos para a Evolução, que vai ocorrer no próximo sábado, dia 24, às 19 horas. E para o curso com o mesmo tema, no dia 25, próximo domingo, às 9 horas da manhã, que vai ocorrer no CIESP de São José do Rio Preto, em São Paulo. Para mais informações, ligar para o número 17 91 28 08 15 ou 17 32 75 95 29. Obrigada.
O CAEC convida a todos aqueles que não poderão estar presentes no primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e 5º Encontro Internacional de Tenepsistas a assistirem via o sistema EAD, pois este ano será o primeiro em sua história, principalmente para aqueles que pensam em começar a TENEPS ou querem se atualizar sobre as pesquisas deste mesmo assunto. As transmissões ocorrerão no período de 17 a 20 de dezembro, com vários trabalhos. Os valores são R$ 240 à vista ou em 3 parcelas de R$ 90. As inscrições já estão abertas, garantam sua vaga e participem ligando para o telefone 35 25 26 52. Repetindo, 45 35 25 26 52. O e-mail do CAEC, que é caec@caec.org. Esse é o congresso online de tenepsologia para todo mundo, inclusive com tradução em inglês. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Defesa Indefensável. A especialidade é Contradiciologia, de autoria da professora Marlene Roque. Obrigado pela sua presença e até amanhã.